Eu nunca tive a intenção de expor essa história, mas toda vez que lembro do que aconteceu, sinto que preciso dividir o que vivi. Talvez ajude outras pessoas a perceber que existem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar. Vou tentar contar cada detalhe com a clareza que meu coração ainda abalado permite. Eu me separei do meu ex-marido há pouco mais de 2 anos. Nosso casamento estava por um triz havia meses, mas a situação se tornou insustentável depois de uma discussão envolvendo as crianças. Não quis prolongar aquele tormento, então juntei minhas coisas e as dos meus 2 filhos. A mais velha, Letícia, tinha 7 anos na época, e o caçula, Rafael, tinha 5. Eu precisava de um recomeço urgente, um lugar em que pudéssemos encontrar um pouco de sossego. Algumas semanas depois, consegui alugar uma casa em um condomínio discreto, com poucas moradias e quase sem movimento nas ruas. O lugar parecia bem cuidado. A construção era antiga, mas espaçosa, com um quintal grande nos fundos. Não escolhi pela beleza. Na verdade, eu nem sabia nada sobre o local. Apenas o preço e a urgência de criar um lar para meus filhos pesaram na decisão. A vizinhança era silenciosa e quase ninguém aparecia para nos incomodar. Logo no primeiro dia tive uma sensação estranha. Era algo que eu não conseguia apontar diretamente. A casa tinha um cheiro abafado, mesmo com as janelas abertas para o sol forte. Pensei que fosse apenas mofo. Durante a mudança percebi que os vizinhos nos olhavam de longe, mas não vinham dar boas-vindas nem oferecer ajuda. Por timidez, eu também não me apresentei, mas senti um clima meio parado, como se ninguém fizesse questão de contato. A primeira noite transcorreu sem grandes problemas, mas o silêncio era tão profundo que chegava a incomodar. A casa rangia de vez em quando, e Letícia se queixava de frio, mesmo ainda sendo final de verão. Achei que fosse só nervosismo por causa da mudança. No dia seguinte passei a manhã arrumando os móveis e organizando os quartos, tentando deixar tudo com cara de lar. Enquanto guardava a roupa de cama, ouvi passos suaves no corredor. Pensei que fosse o Rafael, mas quando chamei, ninguém respondeu. Fui checar onde estavam as crianças e os 2 brincavam na sala, ocupados com um quebra-cabeça. Talvez eu estivesse apenas impressionada, ainda me acostumando ao lugar novo. Nos dias seguintes percebi que o quintal era amplo demais para ficar vazio. Num domingo, decidi plantar flores com as crianças para dar vida ao espaço. Enquanto eu cavava a terra, Rafael correu até mim. "Mãe, tem um menino ali?" "Onde, filho?" "Ali atrás do muro." Ele fez sinal para mim e saiu correndo. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O muro era alto e deixava apenas pequenas frestas para enxergar as árvores secas do outro lado. Fiquei desconfortável, já que eu não conhecia praticamente ninguém dali. Talvez houvesse uma casa nos fundos e alguma criança curiosa. Sorri para Rafael, tentando acalmá-lo. "Deve ser só um vizinho, fica tranquilo. Logo vocês fazem amizade por aqui." Mesmo tentando ser positiva, me incomodava o fato de eu não ter visto nenhuma criança até então no condomínio. Os poucos adultos que cruzavam por nós pareciam sempre fechados, balançando a cabeça em um cumprimento rápido e desaparecendo logo em seguida. Depois de cerca de 2 semanas morando ali, eu já tinha uma rotina. Acordava cedo, preparava o café da manhã, levava Letícia e Rafael para a escola, voltava e trabalhava remotamente. Parecia tudo normal, até que numa tarde, enquanto eu terminava de organizar umas pastas no computador, ouvi as risadas das crianças no quintal. Fui até a cozinha, que tinha vista para o jardim. Lá fora, vi Letícia brincando com uma bola sozinha, mas algo me chamou a atenção. No canto do quintal, Rafael arremessava a bola para uma criança que eu não conhecia. Larguei tudo e corri para a porta dos fundos. Antes de alcançar a maçaneta, ouvi um barulho alto na sala, como se alguma coisa tivesse caído. Voltei correndo e encontrei Letícia, assustada. "Mãe, o controle da TV caiu sozinho. Você escutou?" Ela apontava para o controle no chão distante do sofá. Fiquei confusa. "E o Rafael? Ele não estava com você?" "Não, ele saiu para brincar lá fora, mas eu não fui." Fiquei ainda mais perdida. Se Letícia estava ali dentro, então quem eu tinha visto com Rafael?
Mesmo assim, preferi não demonstrar preocupação para não assustá-la. Corri até a porta dos fundos e dessa vez não vi ninguém além dos brinquedos espalhados pela grama. Chamei pelo Rafael, que apareceu ao lado de uma casinha de cachorro abandonada, suado, dizendo que só estava chutando a bola. Não comentou nenhum amigo novo. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, perguntei: "Filho, você estava brincando com algum menino hoje à tarde?" Ele me olhou confuso. "Não, mãe, eu só estava correndo, não tinha ninguém comigo." A sinceridade dele me convenceu. Comecei a achar que eu tinha visto errado. Minha cabeça estava a mil por causa da mudança e do trabalho. Talvez eu tivesse confundido a sombra dele com outra coisa. Resolvi deixar para lá, embora aquela sensação esquisita continuasse me cutucando. Cerca de um mês depois, a situação começou a pesar. Eu passava as madrugadas em claro, ouvindo o assoalho estralar em horários improváveis, barulhos que pareciam correntes fracas lá fora e um incômodo que não dava trégua. Toda vez que as crianças corriam ou riam alto, eu me assustava, esperando algo acontecer. Não era só desconforto. Parecia que a casa inteira estava carregada de um clima pesado. Foi durante a segunda semana de aulas das crianças que rolou o primeiro acontecimento realmente assustador. Eu estava na cozinha descascando batatas para o jantar, enquanto Letícia e Rafael brincavam no quintal. Dava para enxergar bem pela janela em cima da pia. Notei que Letícia parou de brincar e ficou olhando para o portão lateral, que dava para um corredor estreito. Ela chamou Rafael. Ele correu até lá. Tentei olhar melhor, mas a luz do fim da tarde deixava tudo meio confuso. De repente, Letícia gritou: "Mãe, vem aqui!" Larguei a faca e saí correndo. Antes de chegar perto dos dois, vi o Rafael conversando com alguém do outro lado do portão. Por um instante, apareceu um braço de criança se esticando pela fresta. "O que foi, filha?" "Tem um menino aqui, mãe, mas ele não quer falar nada direito. Ele perguntou se a gente gosta de brincar de esconde-esconde." Fui até o portão, mas não tinha mais ninguém. Um sentimento ruim me dominou. Parecia que toda vez que eu me aproximava, aquela presença sumia. Cheguei a pensar em abrir o portão para conferir, mas me contive. E se fosse algum adolescente de brincadeira? No fim, abri o portão para checar. Nada. Corredor vazio, silêncio total. Letícia e Rafael estavam tão confusos quanto eu, sem entender para onde o menino tinha ido. Na mesma semana, as madrugadas ficaram ainda piores. Eu acordava em horários aleatórios, às 2, às 3 da manhã, sentindo um vento gelado atravessando meu quarto, mesmo com tudo fechado. Além disso, Rafael e Letícia começaram a ter pesadelos. Levantavam chorando sem explicar direito o que os deixava tão assustados. Apenas falavam que ouviam passos arrastados. Em uma dessas noites abri os olhos e jurei ver uma sombra passando pelo final do corredor. Tentei me convencer de que era apenas impressão. Precisava manter a calma pelas crianças, mas aquilo minava minha tranquilidade. Passei a desconfiar até dos menores barulhos. Certa manhã, ao levar Letícia e Rafael para a escola, vi uma senhora que morava 2 casas depois da nossa. Ela regava as plantas na frente de casa. Tomei coragem e me aproximei, buscando um pouco de conversa. "Bom dia, senhora. Desculpe incomodar, mas eu sou a nova moradora daquela casa no fim da rua. Me chamo Janaína." Ela me olhou com um ar sério, sem demonstrar surpresa ou simpatia. Ainda assim, respondeu: "Bom dia, sou Sofia. Precisa de alguma coisa?" Hesitei, mas soltei: "A senhora tem visto alguma criança brincando por aqui?" "É que meus filhos falam de um menino que aparece no corredor lateral." Os olhos dela pareceram ficar tristes, como se aquilo trouxesse uma lembrança ruim. Ela só balançou a cabeça, negando, e disse num tom baixo: "Não conheço ninguém. Aqui é tudo muito parado. Mas se fosse você, prestaria atenção no que seus filhos contam." Antes que eu perguntasse mais alguma coisa, ela entrou e fechou a porta. Aquele jeito dela me deu um aperto no peito, como se houvesse algo que ela preferisse não mencionar. Fui embora, mal conseguindo me concentrar no trabalho o resto do dia. Pouco depois, cheguei em casa numa noite e encontrei o Rafael pálido, deitado no sofá. Ele reclamava de dor de cabeça.
A Letícia explicou que ele tinha acordado de um cochilo meio assustado e não quis comer nada. Fui medir a temperatura dele. Estava um pouco febril, mas nada tão alarmante. Preparei um chá, liguei a TV para distrair os dois com algum desenho. Mais ou menos às 10 da noite, coloquei as crianças para dormir. Verifiquei portas e janelas antes de me deitar, pensando seriamente em abandonar aquela casa. Mas eu não tinha condições de encarar outra mudança tão cedo. Tentei me acalmar. Pela meia-noite acordei assustada com vozes baixas. Primeiro, achei que fossem Letícia e Rafael, mas quando abri a porta do quarto, percebi que vinha do quintal. Desci as escadas com o coração disparado. Espiei pela porta de vidro. O quintal estava escuro, iluminado só pela lâmpada do poste do condomínio. Então notei a silhueta de uma criança perto do muro. Não podia ser Letícia ou Rafael. Eu tinha acabado de deixá-los dormindo. Segurei a maçaneta tentando criar coragem para abrir, mas minha mão tremia tanto que precisei respirar fundo. "Rafael, é você?" Sussurrei, mesmo sabendo que não faria sentido ser ele. A criança lá fora se virou, mas o rosto ficou na sombra. Meu medo travou meus passos. Ela recuou, deu uns passos para trás e sumiu na escuridão. Fiquei parada, sem conseguir me mexer, tentando entender o que tinha acabado de ver. Parecia tão real e ao mesmo tempo tão fora de lugar. Na manhã seguinte, Rafael acordou bem, sem febre, como se nada tivesse acontecido. Fiquei aliviada, mas também confusa. Eu estava cada vez mais exausta, dormindo mal e cheia de trabalho. Levantava com o corpo doendo, a mente pesada, como se algo sugasse minhas forças. Então Letícia veio me perguntar, cheia de curiosidade: "Mãe, você sabe o nome do menino que aparece perto do portão?" Fiquei sem reação. "Não sei, filha. Por quê?" Ela me olhou com um misto de curiosidade e receio. "Ele disse que se chama Theo. Falou que mora numa casa velha perto daqui. Perguntou se a gente pode ir lá brincar um dia." Quase deixei o copo de suco cair. Como ela falava daquilo com tanta naturalidade, se para mim era algo tão assustador. "Filha, você sabe que não pode sair do quintal para encontrar alguém que não conhece. Promete que não vai, tá?" Ela ficou meio chateada, mas concordou. Ainda assim, dava para ver nos olhos dela que a ideia daquele Theo instigava sua imaginação. Eu não sabia se era um menino de verdade ou alguma coisa que só eles enxergavam. Tinha medo até de investigar. As semanas foram passando e os acontecimentos estranhos se intensificaram, ainda que discretos para alguém de fora. Escutei portas batendo sozinhas quando estavam trancadas. Objetos que eu tinha certeza de ter deixado num lugar apareciam em outro. Sentia cheiros estranhos, como se fosse barro ou água parada, mesmo com tudo limpo. E em alguns momentos, ouvia risadas baixas no final do corredor, perto do quarto das crianças, em plena madrugada. Quando não aguentei mais, contei para duas amigas do trabalho, Rita e Simone. Elas me ouviram atentamente. Achavam que eu estava esgotada, mas viram meu desespero. Então Rita comentou: "Minha tia é benzedeira. Ela já limpou casas onde aconteciam coisas que a gente não entende direito. Talvez ela possa te ajudar." Eu não era muito religiosa, mas aceitei. Em um fim de semana, pedi para alguém cuidar de Letícia e Rafael e chamei a tia da Rita, Dona Iraci, para ir à minha casa. Ela tinha cabelos grisalhos presos num coque e roupa simples. Assim que entrou na sala, me olhou de um jeito sério. Respirou fundo e disse: "O que tem aqui não quer ser incomodado." Senti o estômago revirar. Ela acendeu algo parecido com um incenso e foi passando pelos cômodos, rezando e falando algumas frases que eu não entendia. Pediu que eu a acompanhasse. Já na metade da casa, senti outra vez aquele vento gelado, mesmo com tudo fechado. Dona Irace ficou tensa, mas continuou. Chegamos ao quarto das crianças. As cortinas estavam fechadas, o ambiente parado. Ela ergueu o incenso, fez o sinal da cruz e suspirou. "Quem vive aqui precisa rezar. Essas paredes estão inquietas." O arrepio que percorreu meu corpo foi impossível de ignorar. Saindo do quarto, ouvimos um rangido alto no corredor, como se um móvel fosse arrastado.
Dona Irace parou e me pediu para ficar perto dela. Minhas mãos suavam. Ela começou um cântico baixo pedindo proteção. De repente ouvimos 3 batidas secas na parede, uma de cada vez. Parecia uma provocação. "A senhora está sentindo alguma coisa?" Perguntei, quase sem conseguir falar. Ela fez que sim, preocupada. "Esse lugar tem marcas antigas. A criança que seus filhos veem não é uma criança qualquer." Engoli em seco sem conseguir reagir. Nosso silêncio foi interrompido por um barulho na cozinha, como se algo tivesse despencado. Corremos até lá e vimos uma cadeira no chão, longe da mesa, como se tivesse sido empurrada com força. O incenso da Dona Irace caiu apagando. Ela estava pálida. Segurou o balcão e me olhou aflita. "Não posso continuar sozinha. Precisaria de mais gente, um grupo rezando junto. E mesmo assim não sei se resolveria. A coisa aqui é mais forte do que eu pensei." Fiquei sem fala. A sensação era de que tudo à nossa volta nos pressionava, nos afastando. Ela juntou as coisas depressa e, antes de ir embora, avisou: "Se puder, saia daqui. Se não for agora, que seja o quanto antes. Às vezes, o melhor jeito de se proteger é ir embora." Depois que ela foi embora, tudo ficou ainda mais intenso. Parecia que a casa tinha ficado furiosa com aquela tentativa de limpeza. Nas noites seguintes, mal dormi. Ouvia passos, portas chacoalhando e às vezes algo que soava como choro distante. Letícia e Rafael me perguntavam por que eu não deixava mais que eles fossem ao quintal. Eu morria de medo de Theo aparecer de novo e causar algo ainda pior. Numa tarde, enquanto eu tentava resolver minha mudança, Rafael veio me dizer que tinha visto Theo no corredor e que ele estava triste. Ele disse que não quer que a gente vá embora. Falou que ficou muito tempo esperando ter amigos. "Filho, você não conversou com ele, né?" "Falei que a mãe não deixa, mas ele só pediu para avisar que vai continuar por perto." Senti um pânico real. Parecia que aquela presença sabia de tudo, inclusive dos meus planos. E se não fosse coisa da minha imaginação? Se realmente houvesse algo ali, se alimentando da curiosidade das crianças ou do medo de todo mundo? Na mesma noite, liguei para a Simone, pedindo ajuda para achar um lugar temporário. Qualquer lugar. Por sorte, ela conhecia alguém que alugava quartos para períodos curtos. Combinamos tudo para a semana seguinte, pois eu ainda precisava terminar alguns projetos de trabalho. Enquanto arrumava nossas malas, percebi um cheiro de terra molhada no quarto das crianças. Só que dessa vez, vinha junto de um ruído baixinho, como se alguém respirasse perto de mim. Não tive coragem de olhar. Apenas fechei a mala e saí rápido. Os últimos dias naquela casa foram tensos. Dormíamos todos no mesmo quarto, colados um no outro, para tentar ter alguma sensação de segurança. Eu acordava a qualquer movimento, achando que portas iam bater ou que Theo apareceria no corredor. Nem as lâmpadas acesas me davam tranquilidade. Parecia que a casa inteira observava cada passo nosso. Na manhã em que saímos de vez, chamei um táxi, coloquei as malas no porta-malas e pedi para Letícia e Rafael me ajudarem com as mochilas. Fechei todas as janelas, tranquei a porta e por um segundo me virei para encarar o quintal. Tive a impressão de ver uma forma escura parada lá no fundo, imóvel como uma árvore retorcida. Talvez fosse só minha cabeça, mas não quis conferir. Entrei no carro e partimos. Nunca mais voltei. Até hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, fico com aquela sensação pesada no peito. Não tenho provas do que vi ou do que meus filhos falaram, mas é impossível fingir que não existiu. Prefiro ficar na dúvida. Talvez houvesse mesmo uma criança ali, ou talvez fosse nossa imaginação diante de tanto estresse. Mas dentro de mim, acredito que havia uma presença muito antiga naquele lugar, que não queria deixar a gente seguir em frente. Passei cerca de 2 meses morando no quarto alugado, até conseguir um novo lar em outro bairro, mais simples e distante. Foi lá que finalmente voltei a dormir direito. A lembrança daquelas noites, dos sons e das aparições, ainda me provoca desconforto. Mas sigo em frente. Existem coisas que ficam além do nosso entendimento, e talvez a melhor opção seja mesmo ir embora antes que nos dominem por completo. De vez em quando me pego pensando em Theo.
quem ou o que ele era. Teria sido algo que apenas Letícia e Rafael percebiam, potencializado pela minha exaustão e inseguranças? Ou, de fato, havia alguma coisa naquela casa tentando se aproximar das crianças, quase como um amigo misterioso que guardava um lado desconhecido? Nunca vou saber, mas as lembranças permanecem nítidas. Eu me lembro com clareza de quando fui contratado cerca de 8 anos atrás para fazer parte de um pequeno grupo de segurança privada. Na teoria, nossa missão era simples: localizar e neutralizar criminosos que agiam em áreas pouco fiscalizadas. As informações que chegavam falavam de pessoas mantidas em cativeiro e do uso de rotas clandestinas para práticas ilegais. Mas logo percebi que as coisas nunca são tão diretas quanto parecem, sobretudo em regiões onde a lei custa a aparecer e quase ninguém confia na ordem. Não costumo revelar muito do que fazemos nesses trabalhos, mas alguns acontecimentos se tornaram impossíveis de esconder, até de mim mesmo. O caso em que nos envolvemos naquela época ainda me tira o sono sempre que me vem à mente. Tudo começou quando recebemos a notícia de que um grupo de criminosos tinha se instalado em uma propriedade rural bem antiga, teoricamente abandonada, mas com movimentos suspeitos em horários estranhos. Além das atividades ilegais, circulavam boatos sobre o sumiço de crianças na área, o que já era assustador por si só. Fomos enviados em uma equipe de 6 profissionais, todos experientes, para conferir se existia um cativeiro e, se possível, resgatar as vítimas. Chegamos numa noite de céu coberto sem sinal de lua. O lugar era tão distante da civilização que a estrada de barro até lá quase não tinha condições de passar carro, por conta das chuvas recentes. Não havia placas nem nada que indicasse onde estávamos, mas tínhamos o ponto marcado no GPS, que mal funcionava por causa das árvores densas e dos morros à volta. Para chegar ao local exato, ainda precisávamos deixar a caminhonete num descampado e caminhar pouco mais de 1,5 km pela mata. Quando vimos a propriedade pela primeira vez, parecia algum galpão antigo de beneficiamento de grãos ou de cana, com telhas quebradas e paredes marcadas pela umidade. Havia galpões menores e casas de empregados espalhadas pelo terreno, algumas já meio destruídas pelo tempo. Apesar do aspecto de abandono, notamos pontos de luz aqui e ali, sinal de que alguém mantinha geradores ou lanternas ligadas. Nos preparamos para nos aproximar em silêncio. Lembro muito bem de pisar na terra molhada, tentando não fazer barulho, enquanto o vento fazia a vegetação se mexer de um jeito incômodo, quase como sussurros. Meu colega que ficava na retaguarda, o Cavazotti, me cutucou e apontou para uma janela lateral do galpão principal. Foi aí que vi, por um instante, uma silhueta pequena. Parecia de criança. Sumiu tão rápido que pensei se não seria algum reflexo ou engano. Ainda assim, algo na forma como aquela sombra se moveu me causou um alerta imediato. Comuniquei à equipe que estava distribuída em volta do terreno para saber se mais alguém tinha visto a mesma coisa. Eles tinham notado movimentação de adultos, mas não de crianças. Pelo nosso protocolo, deveríamos reconhecer o lugar antes de qualquer investida maior. Consegui chegar com os colegas perto de uma lateral do galpão sem sermos detectados, o que nos permitiu observar alguns homens armados carregando sacos pretos, possivelmente com drogas ou outro material ilegal. Aparentemente se preparavam para fugir ou remover alguma carga. Talvez seja melhor aguardarmos um momento mais adequado para agir, cochichou Freitas, nosso especialista em comunicação e vigilância. Concordo, sussurrei. Mas alguém precisa entrar e confirmar se há reféns lá dentro. Temos informação sobre crianças. Não dá para esperar que eles sumam com tudo. Enquanto decidíamos o próximo passo, ouvimos passos leves atrás de nós. Virei rápido, arma preparada, mas me deparei com algo inesperado. Uma menina que não devia ter mais que 8 ou 9 anos. Ela estava encolhida atrás de uma parede caída a poucos metros, com roupas cheias de barro e uma expressão de quem não sabia se pedia ajuda ou corria.
Ei, tá tudo bem? Tentei falar baixo, mas com firmeza. A gente está aqui para ajudar. Ela não respondeu. Apenas apontou para uma construção de madeira mais ao fundo, quase tomada pela vegetação. Depois, recuou uns passos e sumiu na escuridão. Meu coração disparou. A razão me dizia que podia ser uma armadilha, mas alguma coisa na expressão daquela criança me convenceu de que era real. Avisei o Diniz, que liderava os outros 3 colegas do outro lado do terreno, dizendo que ficaria de olho naquela área que ela indicou. Encontramos uma porta meio despencada, com um cadeado pendurado, mas sem trancar nada de fato. Abrimos devagar e vimos um alçapão no centro do piso, coberto com folhas e galhos. A estrutura parecia velha, mas resistiria a uma pessoa. Freitas me olhou com a cara que só veterano de campo faz. Mistura de apreensão e aceitação. Se tiverem reféns, não duvido que estejam lá embaixo. Descemos com lanternas táticas, só o mínimo de luz para não chamar atenção. Avançamos alguns metros por um corredor subterrâneo, que provavelmente já foi um depósito ou porão em tempos passados. O ar tinha cheiro de mofo, terra molhada e algum produto químico difícil de definir. Depois de uns 20 metros, o túnel se dividia e a iluminação precária não deixava ver muito além. Tentei chamar Diniz no rádio para saber qual caminho ele seguiria, mas só ouvi chiados. Aquele lugar parecia bloquear qualquer comunicação, o que nos deixava em alerta total. Então, vimos a menina novamente, parada na curva do corredor como se esperasse por nós. Ela tinha uma expressão aflita e, ao perceber nossa aproximação, apontou para a passagem à esquerda. Fiz sinal para Freitas e Cavazotti me acompanharem, enquanto os outros seguiam pelo lado direito. Eu sentia naquele momento uma mistura de obrigação profissional e algo mais intenso. A sensação de que aquela criança realmente precisava de ajuda. Fomos andando por mais alguns metros. O silêncio era esmagador, interrompido apenas pelo gotejar da água. Chegamos a uma porta de metal já bem enferrujada, quase emperrada, mas conseguimos forçar a abertura. Dentro, havia uma escada que subia para o que parecia ser um anexo do galpão principal. Ao subir, escutamos vozes abafadas, gritos e alguém chorando. Quando finalmente chegamos ao cômodo, vimos 2 homens armados fazendo guarda. Pareciam vigiar um grupo de pessoas encurraladas num canto. Freitas percebeu antes de mim. Eram crianças, umas 4 ou 5, e 2 mulheres mais velhas, todas amarradas. Agimos sem hesitar, ainda movidos pela adrenalina. Neutralizamos os 2 bandidos e soltamos as vítimas. Uma das mulheres contou que havia mais gente presa em outras partes do galpão, mas não sabia dizer quantos. Disse ter escutado caminhonetes indo e vindo pela madrugada, sempre transportando alguma coisa ou alguém. Aquilo confirmava o que já suspeitávamos. Existia um cativeiro e um esquema criminoso considerável. Avisei a equipe pelo rádio que tínhamos resgatado alguns reféns, mas ainda procurávamos mais. Com as crianças mais calmas, tentei descrever a menina que nos guiou, perguntando se alguém a conhecia. Uma das garotinhas me olhou surpresa. Eu vi uma menina de roupa suja, foi ela que soltou meu braço. Eu estava presa com fita, senti uma mão pequenininha e quando vi, ela sumiu. Confesso que um arrepio tomou conta de mim, porque batia exatamente com o que eu tinha visto. Mas não havia tempo para pensar muito. A prioridade era tirar todos dali com vida, sem que os outros bandidos percebessem. Diniz e o resto do grupo apareceram na porta do cômodo, trazendo um rapaz que aparentemente trabalhava para o bando, mas que se entregou sem reagir. Ele tremia e dizia não saber de nada, só repetia que era obrigado a colaborar. No meio da confusão, ouvimos um tiro distante vindo lá de fora. Parecia que alguém tinha notado nossa presença e atirava sem alvo. Gritamos para todo mundo se abaixar, protegendo as crianças e as 2 mulheres. Depois de um tempo, o silêncio voltou. Diniz e mais um colega saíram para conferir o que estava acontecendo. Enquanto isso, fiquei tentando acalmar as pessoas recém-libertadas. Uma das garotinhas segurou minha mão e, chorando, perguntou: "Você viu a irmã dela?" Ela disse que estava procurando a irmã menor. Quando me ajudou,
Falou que precisava achar essa menininha. Que irmã? Perguntei sem entender. A que eles levaram mais cedo para outro lugar. Foi o que ela me disse antes de desaparecer. Aquilo me revirou o estômago. Eu não tinha visto nenhuma outra menina. As informações estavam confusas e a gente ainda precisava verificar o restante da área. Reunimos os reféns e procuramos uma saída segura. Enquanto Freitas guiava o grupo pelos corredores de volta ao alçapão, eu e Cavazotti ficamos para checar se ainda havia alguém preso. E foi aí que a vi de novo, no canto do cômodo. Ela estava com o rosto pálido, me encarando em silêncio, mas dava para perceber medo e exaustão misturados a uma estranha determinação. Aproximei-me devagar, sentindo o coração bater com força. "Onde está sua irmã?" Perguntei, tentando não assustá-la. Ela apontou para uma porta que levava a um grande saguão. A menina fez sinal para a gente segui-la, caminhando de um jeito que mal fazia barulho. Passamos por pilhas de caixas, panos rasgados e um monte de latas velhas. No centro do galpão percebi que os geradores estavam desligados e tudo estava na penumbra. A pouca luz vinha de uma fresta no teto, por onde entrava apenas um brilho bem fraco. Foi ali que testemunhei algo que nunca vou esquecer. Alguns homens, provavelmente os chefes do esquema, se preparavam para ir embora. Eles colocavam objetos num carro velho com pressa e havia mais crianças amontoadas ao fundo. Eu e Cavazotti não hesitamos. Passamos a posição exata pelo rádio e avançamos, gritando para que largassem as armas. Teve um confronto rápido, mas conseguimos render os criminosos. Logo depois, o resto da equipe chegou para dar cobertura, confirmando que os bandidos estavam sob controle. Enquanto soltávamos as crianças, notei que a menina que nos guiou não estava mais por perto. Perguntei a cada uma se tinham visto alguma garota com aquelas características, mas nenhuma sabia de quem eu falava. Uma das menores com o rosto sujo só me olhou e disse: "Ela falou para eu ficar tranquila que vocês iam nos tirar daqui, mas eu não sei onde ela foi agora." Eu também não conseguia sentir um alívio total. Tinha a nítida impressão de que ainda faltava alguma peça na história. No fim, contamos cerca de 10 crianças resgatadas e mais 2 adultos, que foram levados para atendimento médico. A polícia local e outras forças chegaram ao amanhecer, quando finalmente tivemos sinal para contatá-las. Foi então que tudo ficou ainda mais estranho. Um dos oficiais se aproximou e me mostrou alguns arquivos de desaparecimentos na região. Documentos, fotos de pessoas sumidas. No meio da papelada, vi a foto de uma criança que reconheci na hora. A mesma blusa manchada, o mesmo olhar que não saía da minha cabeça. Perguntei se eles a tinham encontrado e ele balançou a cabeça em negativa. Explicou que tinham achado várias covas improvisadas do outro lado do terreno, perto de uma árvore isolada. Havia restos mortais de mais de uma criança por lá. Pelos objetos encontrados, acreditavam que essa menina estava entre os corpos. Meu estômago embrulhou na hora. Era difícil entender que a mesma criança que apareceu para nós talvez já estivesse morta havia dias ou horas. Ainda incrédulo, fui acompanhar o oficial e outros colegas até o local. Vi os sacos pretos enfileirados. Dentro de um deles, o corpo de uma criança com parte das roupas que eu tinha identificado. Senti uma tristeza profunda e ao mesmo tempo uma sensação de que, de algum modo, aquela menina nos levou até ali para salvar as outras vítimas, inclusive sua irmã, se o que ouvimos for verdade. Não tinha explicação lógica para o que vimos. Até hoje não sei se foi algum tipo de aparição, se estávamos todos delirando ou se interpretamos os sinais de um jeito fora do comum. Mas as crianças resgatadas também contaram que alguém as ajudou nos bastidores. Uma menina suja, apavorada e ao mesmo tempo decidida. Fomos embora na mesma caminhonete em que chegamos. Antes de partir, olhei para o terreno e juro ter notado uma pequena silhueta me observando ao lado daquela árvore solitária. Foi tão rápido que poderia ser só o vento ou minha imaginação, mas por dentro eu sentia que era ela se despedindo de algum jeito. De todo modo, nunca mais esqueci o que aconteceu naquela noite. Segui em frente, peguei outras missões, mas esse episódio anda comigo até hoje.
Quando penso em largar esse tipo de trabalho, me lembro de quantas vozes silenciosas pedem ajuda, mesmo que a gente não consiga entender completamente. Talvez, no fim das contas, o amor e a esperança de uma criança sejam forças muito mais poderosas do que a gente imagina. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu sempre vivi numa área onde o gado e a roça são o que movem tudo. Minha família mexe com isso desde antes de eu nascer. E, para ser sincera, nunca me imaginei fazendo outra coisa. Nossa casa fica num ponto mais alto, mas a terra onde criamos os animais vai até um rio bem forte. Quando chove, a água sobe tanto que, se alguém se arriscar, pode perder carro ou até caminhão na correnteza. Quando eu era pequena, vi algumas cruzes fincadas nas margens, lembrando quem já foi levado pelo rio. Aquilo sempre me deixava bem inquieta. Há alguns dias tive que ir ao pasto ver um bezerro recém-nascido. Para chegar lá, precisava atravessar a ponte de madeira sobre o rio. A chuva das últimas semanas deixou tudo perigoso. Assim que cheguei no começo da ponte, senti aquele arrepio conhecido. A estrutura balançava e a água passava por cima de algumas tábuas. Preferi não forçar. Foi voltando para casa, com o barulho pesado das águas atrás de mim, que uma lembrança de muito tempo atrás surgiu na minha cabeça, algo que eu tinha praticamente esquecido. Eu devia ter não mais que 10 anos na época. Meu avô me pediu para levar comida para ele e para os homens que trabalhavam no plantio. Minha prima, que é alguns meses mais velha do que eu, resolveu ir junto. A chuva já estava forte naquele dia, mas não tanto a ponto de impedir a caminhada. O problema de verdade era o rio. A gente precisava atravessar, de algum jeito, um trecho onde a correnteza ficava muito brava. Tinha uma tábua velha esticada de uma margem à outra, mas era bem instável. Quando chegamos, ficamos paradas em frente à água. Minha prima soltou um suspiro nervoso. A gente não vai conseguir cruzar. Vamos voltar? Eu não queria desapontar meu avô, então fiquei calada, encarando a força da água. Foi aí que uma mulher apareceu atrás da gente. Ela usava um xale grande que cobria quase todo o corpo, mas dava para ver o rosto pálido. Parecia ter surgido do nada. "Precisam de ajuda para atravessar?" perguntou quase sem mexer os lábios. Eu e minha prima nos entreolhamos. Ela me cutucou de leve, mas tinha algo na postura daquela estranha que fez a gente achar que talvez fosse nossa única chance. Entreguei o cesto de comida para a mulher, segurei a mão dela e minha prima fez o mesmo. A água chegava nos nossos tornozelos, mas a mulher andava como se fosse um caminho seco. Não sei se foi sorte ou alguma habilidade que ela tinha, mas chegamos na outra margem sem nenhum escorregão. Lembro de ver meu avô lá longe gritando algo que não conseguia entender. Quando ele finalmente se aproximou, estávamos sãs e salvas, mas a mulher já tinha sumido. Meu avô parecia assustado. "Como é que vocês atravessaram sozinhas? Alguém viu vocês?" Tentamos explicar, mas não tinha sinal nenhum da mulher. Ele só deu um suspiro e mandou a gente levar a comida para os peões. Comentou alguma coisa sobre não confiar em quem aparece desse jeito, ainda mais em dia de chuva. Quando voltamos para casa, contamos tudo para minha mãe. Ela abriu os olhos, espantada com a descrição da mulher, e brigou com a gente. "Vocês duas precisam se cuidar. Nem todo mundo que aparece traz boas intenções." Depois explicou que na região corria muito boato sobre uma tal de Marília Carqueja, acusada de fazer coisas ruins com quem cruzasse o caminho dela. Às vezes, diziam que ela ajudava as pessoas, mas em outras, aconteciam tragédias logo depois de algum contato com ela. Os mais supersticiosos juravam que Marília era um tipo de bruxa, capaz de enfeitiçar ou amaldiçoar quem não fosse esperto. E tinha quem garantisse que ela usava sapos e corujas para entrar nas casas de quem a ofendesse, deixando doença, azar e mortes sem explicação. Por um tempo, tudo que dava errado por ali virava culpa dela. Gado que sumia, problemas na lavoura, acidente de carro na estrada de terra. Sempre aparecia alguém para dizer: "Isso é coisa daquela mulher, com certeza."
O povo não sabia lidar com o medo, então arrumava alguém para culpar. E Marília, por ser sozinha e diferente, era o alvo perfeito. Minha mãe pensava que ela podia ter algum tipo de intuição ou conhecer remédios de ervas e orações, mas nunca disse se acreditava mesmo que fosse bruxa. Só falava: "Não se envolvam, quem se mete só arruma problema." Conforme eu crescia, ouvia histórias cada vez mais estranhas. Uns juravam que corujas enormes pousavam no telhado de Marília de madrugada. Outros afirmavam que sapos apareciam aos montes no quintal dela. Também tinha quem contasse que numa noite de lua cheia, umas faíscas de luz voavam por cima do telhado, parecendo pequenas brasas flutuando. Pode parecer exagero, mas naquela comunidade isolada, onde o medo e a fofoca circulavam rápido, bastava uma coisinha para a história crescer. O tempo passou e eu já estava na escola secundária quando uma vizinha chamada Violeta, que era bem quieta, apareceu grávida do nada. Todo mundo ficou chocado porque ela quase não saía de casa. Ela morava com o pai, o avô e um primo que se preparava para entrar no seminário. Logo começaram as especulações. Mas ela mal sai, como isso foi acontecer? Ninguém queria admitir a possibilidade de alguém da própria família ter feito aquilo. Então voltaram a falar de Marília Carqueja. Espalharam que a bruxa tinha enfeitiçado a moça e que Violeta carregava um filho do demônio que precisava ser exorcizado antes de nascer. Pouco depois, um grupo apareceu na choupana de Marília. Bateram na porta exigindo explicações. Quando ela saiu, coberta pelo mesmo xale que eu lembrava, ouvi dizerem que ela falou: "Parem de me atormentar, quem vai se arrepender são vocês." O pessoal, tomado pela raiva e pelo medo, arrastou Marília até a área perto da capela. Teve gritaria e algumas pessoas acusaram ela de ser culpada de tudo. Eu não estava lá, mas contaram que ela negou, cansada de se defender. Acabou apanhando de quem estava mais alterado e no fim morreu ali mesmo. Dizem que, por acharem que ela não merecia um enterro sagrado, levaram o corpo para longe. Uns disseram que animais noturnos o comeram ou arrastaram. Ninguém sabe ao certo. Depois disso, chamaram o padre local para purificar Violeta. Levaram a moça para a casa paroquial, vigiada pelo primo que ia ser padre. Conforme a barriga crescia, também crescia o falatório de que a criança era coisa do mal. Quando a menina nasceu, o padre garantiu a todo mundo que não tinha nada de diabólico ali, mas correu para batizar a criança. O pessoal até deu uma acalmada. Alguns meses depois, apareceu uma denúncia num vilarejo próximo, acusando o primo de Violeta de ter abusado de alguém. Com a investigação e o depoimento de testemunhas, descobriram que ele também era responsável pela gravidez da própria prima. Foi um escândalo na família, mas ninguém voltou ao assunto da morte de Marília. Ninguém reconheceu que tinha feito uma barbaridade. Tudo ficou como um sussurro pelos cantos, e a comunidade preferiu ficar em silêncio. Sabendo de tudo isso, às vezes eu me pego pensando: e se Marília tivesse ajudado a mim e a minha prima só por generosidade? Por que ela se entregaria por algo que não fez? Talvez, de tanto ser acusada, ela tenha se deixado levar pela raiva e acabou se expondo, para ver até onde ia a crueldade das pessoas. Hoje, quando vejo o rio subir, sempre lembro daquela figura magra segurando minha mão com firmeza, enquanto meu avô gritava ao fundo. E fico me perguntando como é que a gente confunde tanto o certo com o errado. O pior é que, embora a maioria ache que Marília nunca mais deu as caras, ainda tem quem jure que ela aparece em dia de tempestade, perto das árvores retorcidas na beira do rio. Dizem que quando a água sobe, ela se aproxima de quem está em perigo, oferecendo ajuda. Mas agora ninguém sabe se é por misericórdia ou se é para atrair mais vítimas. Eu não tenho certeza de nada. Só sei que naquele dia ela me salvou. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado.